Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, chegamos à última segunda-feira do ano de 2022. Olha, que lindo nós podermos ter vivido esse ano. Por mais que cada um teve suas lutas, suas dificuldades, mas venceu e está aqui e nós queremos dar boas-vindas. Nós falamos do MBCV Cast, Ministério Batista Cristo é a Vida de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Então você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, convido você a ativar o sininho, a se inscrever, para que esse conteúdo possa chegar mais longe. E toda segunda-feira pela manhã nós temos uma palavra com o apóstolo Neuci José Rorato. Seja bem-vindo. Bom dia, apóstolo. Bom dia, pastor Eliane. Bom dia a você que nos assiste. Bom dia a todos que fazem parte, que nos seguem e que apreciam por esses momentos. Eu aprendi uma coisa interessante. Nunca despreze. Por mais simples que uma pessoa seja, ela tem muita coisa a nos ensinar. E assim, quando a gente tem essa humildade de conferir as coisas, e tem mais, pela experiência da nossa trajetória de vida, a gente aprende que quando a gente se constrói com verdades, com atualidades, com o que é justo, com o que é certo, a nossa vida espiritual, ou melhor, a nossa conexão espiritual, chamado espírito, ele se torna uma lâmpada. Então, a minha experiência, a sua experiência, a experiência da pastora, enfim, é nesse conjunto de ideias, de experiências, de convívio, de caminhar juntos, é que nós vamos construindo um coração sábio. É isso aí. Nós estamos e fizemos isso, né? Durante o mês de dezembro, nós falamos sobre o espírito de tradição religiosa que desvia as pessoas da visão. Ou seja, muitas vezes a pessoa pode estar dentro da igreja, frequentando o culto e levantando seus braços para adorar. No entanto, o seu coração ele não tem essa intenção. Ele está ali fazendo, né, uma fachada, né, está de fachada, mas o seu coração não está totalmente entregue ao Senhor. E o apóstolo vem elencando, então, durante esses últimos episódios, algumas características destas pessoas, porque nós iniciamos essa fala quando começamos a falar sobre o verdadeiro e sobre o falso. E a pergunta que fizemos foi: existe o cristão verdadeiro e o falso? Como é que a gente consegue fazer essa diferença entre essas duas condições que a pessoa está, né? E aí nós agora estamos finalizando falando, elencando algumas das características dessas pessoas, né? Para que também a gente possa se olhar para dentro de nós, olhar para os nossos costumes, olhar para a nossa cultura e ver se realmente nós estamos sendo aquilo que devemos ser. Então nós encerramos os episódios do ano de 2022 falando sobre ser genuíno, falando sobre ser verdadeiro e lutando para que esse espírito da falsa religiosidade não invada o nosso coração e não tome conta do nosso coração. Lembro-me que num dos episódios eu lhe fiz a pergunta, né, pastor? Todos nós temos um pouquinho de religiosidade, né? Exatamente. Todos nós temos uma dose, uma porcentagem, um nível. Só que a religiosidade, quando ela é além do suportável, do aceitável, além do saudável. Por exemplo, religião significa religação. Então todos têm a sua forma de buscar a Deus, de se religar com Deus, porém, às vezes cai se engessa num sistema e até se torna sectarista, que acha que é só o sistema dela que dá certo. E não é por aí. O relacionamento com Deus é pessoal, e a maneira que você faz as coisas e tudo que você faz, você pode transformar em
em edificação espiritual, pode transformar em construção de fé, pode transformar em desenvolvimento de obediência, quando a gente aprende e faz as coisas como para o Senhor. Porque quando se faz como para o Senhor, a gente tem que avaliar, será que o Senhor está aprovando o meu culto, a minha dedicação? Como é que Ele está vendo a minha oração? Eu tive um choque comigo mesmo, quando eu ouvi uma oração minha que foi gravada e depois eu escutei. Eu fiquei com vergonha. Na minha oração, eu era maior que Deus. Deus era o meu mandalete, era o meu quebra-galho, era o meu faz-tudo, era o meu empregado, era o meu servo. Aí, quando eu vi que eu estava errado, eu tive que me refazer, me desconstruir de um sistema de religiosidade, de uma fé sem fundamento, de um comportamento sem avaliação, e graças a Deus que em vida e em tempo eu pude me desconstruir e me reconstruir. Por isso que o relacionamento com Deus não é só dentro da igreja. É você se relacionar bem consigo mesmo, é você ter um autogoverno de seus pensamentos, de suas emoções, você ter um domínio próprio, uma gestão sábia de você, seu potencial, suas capacidades, suas oportunidades e aquilo que no dia a dia você se envolve. Uma das coisas que a gente falou, apóstolo, também, e que, finda que todas as vezes que a gente toca nesse ponto, o assunto ele se torna abrangente. É nós falando sobre cultura, sobre questões hereditárias e o quanto a cultura que nós recebemos dos nossos pais, avós, ou que nós recebemos na escola, ou até mesmo no convívio profissional, o quanto isso pode afetar a nossa maneira de ser e a nossa maneira de exercício da fé também, né? Então, nós, na verdade, terminamos nosso último episódio, o senhor ainda falando sobre essa questão de maldição hereditária, né? Exatamente. É impressionante, eu não sei se eu já usei essa comparação. Deus tirou o povo hebreu do Egito em 3 dias. Mas em 40 anos não tirou o Egito de dentro deles. Então é difícil mudar uma cultura. Para nós mudar a cultura familiar hereditária, o Senhor nos oportuniza. Quando a pessoa aceita Jesus, ela nasce de novo. O seu espírito é ressuscitado com Cristo. E ela começa a ver as coisas na ótica de Deus. Mas ele nasceu de novo. Uma criança, quando nasce, ela não sabe nada, mas ela vive. Ela, quando tem fome, chora. Então, quando ela tem uma necessidade, ela grita, ela clama, ela pede socorro pela vida. A fome e uma dor. Mas e quando a pessoa nasce de novo, que o seu espírito, que viveu adormecido, alheio ao relacionamento com Deus, alheio a verdades, alheio à eternidade. E quando a pessoa aceita Jesus, o seu espírito é ressuscitado. O nosso espírito precisa ser trabalhado, desenvolvido, precisa ser exercitado, precisa, esse exercício para o espírito melhorar é viver uma comunhão com Deus. Porque quem não usa essa parte, não aproveita o seu novo nascimento, sabe o que vai voltar a operar? A cultura que seus ancestrais viveram, e culturas com inspirações, com vibrações espirituais negativas, malignas. Mas com o novo nascimento, com o aceitar Jesus,
a pessoa zera, cancela o passado e zera a sua vida, e a partir dali ela desenvolve a sua natureza divina. Por exemplo, a nossa natureza biológica, ela é desenvolvida. Ela vai se automatizando, se construindo e se firmando em bagagens até genéticas. O assunto é bem amplo, e também podemos dizer assim, complexo, porque o sistema religioso não fala nessa linha que a neurociência hoje está falando. E a neurociência não está trazendo uma novidade, ela está trazendo uma revelação do que Deus faz, de como Deus age e do que é e como é a vida do ser humano. Pela neurociência nós descobrimos que a vida o prazer da vida não está só em satisfazer os desejos da carne, do corpo, mas quando a gente se encontra com a gente mesmo, com algo que traz paz, que traz segurança, que traz um bem-estar, que traz esperança. Tem uma fonte que alimenta. Tem o lado espiritual, tem a partícula divina que está dentro de cada um, que é despertada. E quando essa natureza divina é despertada, a vida tem outro sentido. Eu até diria, agora falando sobre isso com aqueles que estão nos ouvindo e estão refletindo também, porque eu não sei você que está nos assistindo, né? Mas quando eu ouço, eu estou ouvindo, mas eu estou pensando, né? E talvez uma das barreiras, né, pastor, que as pessoas tenham para fazer essa mudança, para sair desse estado religioso e partir para um estado de nova vida. Porque a nova vida em Cristo, ela renova, ela refaz, ela restaura, ela dá perspectivas, ela dá esperança. Quando a pessoa teve esse encontro com Jesus e ela entende realmente o que é o reino de Deus, o que a necessidade de buscar a palavra de Deus para se adequar, né, aos princípios de Deus, é diferente do que eu participar de uma igreja desde que eu sou criança, por exemplo, né? E eu vou naquele ritmo. Eu não entendo o sentido das coisas. Eu faço porque todo mundo faz, porque todo mundo fez, né? Porque os meus pais me disseram que era para fazer assim, né? Então, assim, ó, eu creio que mesmo a pessoa que nasce na igreja, ela chega a um ponto na vida dela que ela precisa romper com essas religiões e com essas culturas, mesmo que sejam culturas religiosas, para crescer. Mas eu diria que tem um abismo, e até para a gente refletir sobre isso, né? Existe um abismo nesse ponto de ruptura que se chama ego. A soberba que é inerente ao ser humano, né? A soberba é inerente ao ser humano. Se essa soberba também não for tratada anteriormente à ruptura, essa ruptura nunca vai acontecer. É isso? É um assunto bem profundo isso aí. Por exemplo, a soberba. O que constrói soberba? Ou o que fortalece um ego? É a venda de ilusão. O egoísmo. A venda de uma ilusão da pessoa só pensar em si, pensar no melhor e se esquecer que está vivendo num mundo de dependência e cooperação. O ser humano, vou dizer uma coisa, ninguém faz ele feliz, mas ele pode construir felicidade lutando pela felicidade dos outros. O ser humano, se ele viver somente para si, ele não tem as respostas e não tem as satisfações que deseja. Porque existe uma lei de semeadura. Deus nos criou para sermos uns dos outros. A velha natureza o legado adâmico, biológico, familiar, hereditário, ele não tem como natureza em servir
mas tem como natureza se servir. Ele não tem como natureza e princípio de vida amar, mas o desejo de ser amado. E assim podemos ir nos descobrindo e vendo, e para nós descobrir isso, é só experimentando. E para experimentar, precisamos nos despojar desta velha natureza, desta velha cultura, nos despojar de tudo que nos enganou. Se o teu coração te enganou, Davi ensina a orar. E a própria palavra diz que enganoso é o coração. Mas por que o coração nos engana? Porque nós deixamos descer ao nosso coração uma visão, uma imagem, um mundo de ilusão. E se desce ao coração aquele mundo de ilusão, a ilusão, ela vai querer realização. E aquilo que te prometem, quem é que cumpre? Aquilo que tal coisa é vendida como produto. Por exemplo, agora não tem mais, mas eu vou falar do meu tempo mais atrás. Por exemplo, quando faziam propaganda de cigarro, então estava lá um galã encostado lá naqueles carrão. E os homens, algumas mulheres também, mas os homens principalmente, olhando aquele galã ao lado daquele carrão, tragando lá um cigarro, vendia o quê? Uma imagem de um cara hiper feliz. Status, né? E aí? Mas não precisamos, vamos para o outro lado. As propagandas de roupas, de perfumes, que estão aí. E as pessoas vão cegamente, compram aquele produto e não muda nada, não resolve nada. Então nós somos enganados diariamente pela mídia, pela maneira que tentam vender a nós o bem, a felicidade, o prazer, as realizações. Só que uma coisa interessante, pela minha experiência de vida, eu aprendi que o prazer que essa mídia, que tem dono, e não é Deus o dono dela, essa mídia, ela te produz um prazer antes. E você chega ao ponto de comprar, adquirir ou encarar o assunto, a oportunidade, não foi aquilo. Não foi aquilo, não. E eu, na minha trajetória de vida, eu acompanho, sou muito observador, que às vezes quando tem um programa, uma balada, eu lembro-me de muitos anos atrás, as pessoas que se programaram para ir, antes, aquela semana antes, era uma expectativa, ligação, comentários e muita conversa a respeito do evento. Então a alegria era antes. Eles iam e voltavam ao ponto de ter que perder um dia de trabalho para curar a ressaca. Quero dizer, coisas boas não dão ressaca. Felicidade não dá ressaca. O que dá ressaca são frustrações, são enganos, são decepções. Pode ver, quando a pessoa se decepciona com alguma coisa, ou rompeu um relacionamento, ou teve um prejuízo, ou bateu um carro, ela cria uma ressaca. Ela cria um estresse. E ela precisa de tempo para se curar. Então, cuidado, porque hoje a coisa é mais ampla. Hoje está aí o politicamente correto,
como meio, como modelo, como filosofia de vida. E não é por aí o caminho. Para fazer uma ilustração, pastor, bem sobre essa questão de ilusões, né? Por exemplo, eu falo agora como mulher. Quando tu chega numa vitrine e tu olha um vestido lindo no manequim, né? Nossa, o vestido ele é perfeito. Aí você entra e você pede que você quer experimentar. Aí você olha e diz, mas não ficou como tá. Não tá igual. Claro, além de que a manequim tem o corpo perfeito, eles ainda botam umas coisinhas atrás para segurar para ficar mais, né? Então, por que eu tô falando isso? Porque a gente hoje, nós estamos vivendo uma geração, pastor. O senhor tem um ciclo de geração, eu já tenho um outro ciclo de geração um pouco próximo, mas hoje nós estamos vivendo outro ciclo de geração que a gente olha e qual que é hoje o nosso endereço de visão? De praticamente 95% da população que tem acesso à internet e às redes sociais. Então, do que eu me alimento? Eu me alimento do que eu vejo que está sendo postado como modelo de felicidade nas redes sociais. Então, para essa nova geração, o que a gente está fazendo aqui eu até diria assim, ó, gente, esse é um podcast de serviço, né? Para essa nova geração, esse esclarecimento de que a vida não é como a gente está vendo. Que se a gente for colocar esse modelo de vida que a gente está vendo dentro da internet como modelo de felicidade e a gente vai botar ela na nossa vida, a gente vai ver que não bate as coisas, né? Que as coisas não são como parecem, né? Então é muito importante você que os que têm menos de 40, porque tanto eu quanto o pastor Neuci estamos acima disso, né? Então se você que tem menos de 40, você precisa entender isso. Existe uma doutrinação digital. Essa doutrinação digital não é a realidade para o dia a dia, né, apóstolo? Como isso é importante, só que parece que a gente fala e eles não entendem isso que a gente está dizendo. Olha como as coisas mudam. No meu tempo, a criança, o júnior, o adolescente e até o jovem, ele se sentia honrado, orgulhoso até, de se parecer com seu pai e com sua mãe. E era a luta por isso. E vou dizer, isso gera bênção. Isso é uma atitude de honra. Mas o mundo e a mídia que tem dono, você sabe quem é o dono da mídia? É aquele que veio para roubar, matar e destruir. Como prova, hoje eu tenho que cuidar palavras que eu digo aqui, porque senão derrubam a nossa mídia. Mas a mídia aí fora, ela tem dono. E ela foi desconectando, tirando os pais como referência, tirando eles de não mais serem referência e criando referências para criar uma confusão, criar um novo rumo, um novo consumo, nova maneira até de negócios. Então precisamos estarmos muito atentos, porque há um mandamento dado por Deus que diz assim: honre o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias e que sejas bem-sucedido na vida e tenha longevidade. Então, todo desvio ou toda escolha ou todo o caminho de ilusão. Até tem um texto aqui que o sábio Salomão, ele fala, que ele diz assim lá em Eclesiastes, capítulo 1, versículo 17, o sábio Salomão diz assim: apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é estultice.
E vim a saber também que isto é correr atrás do vento. Toda busca pelo top, pelas novidades, pelas descobertas, como ele diz assim, apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é estultice. E vim a saber também que é correr atrás do vento. Porque às vezes uma estultice de uma criança faz parte do desenvolvimento da criatividade dela. E cada um tem aquilo que faz parte e que está dentro que Deus colocou dentro de cada um para ser desenvolvido. Então ele chama a atenção que temos que ver o que é sabedoria às vezes para um, já não é para outro. O que é estultice? O que é estultice? Invenções. Você pai, você mãe, quantas vezes você disse, meu filho, quem é que te ensinou a fazer isso? Porque ele inventou, é uma estultice, é uma invenção, é uma criatividade, mas nada disso nós devemos nos apegar. Precisamos aprender a contar os nossos dias, como fala o salmista, no Salmo 90, versículo 12, ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Então, cada dia, por isso que Deus fez todas as coisas belas no seu tempo. Saiba tirar proveito, saiba, domine e nunca seja dominado. Não ignore as novidades, mas às vezes tome cuidado, porque novidade às vezes quer tirar o lugar do que é importante. E são pequenas coisas e pequenas escolhas e decisões que desvia a pessoa do verdadeiro ser, do verdadeiro estar bem e das verdadeiras realizações. Tudo que você não domina, te domina. É isso aí. Para a nossa última live do ano, nós não conseguimos seguir ali, né, o que tínhamos elencado, né, mas vamos numa próxima, né, pastor? Podemos, é um assunto que não morre. Não morre. Assim como os espíritos não morrem. Os espíritos familiares não morrem. E nós precisamos sempre estarmos vigilantes com respeito a eles. Então, na última live do ano, e agora nós também estamos encerrando, 5 minutinhos, eu vou pedir então ao apóstolo que dê ao nosso público que está nos ouvindo agora, ou que vai nos ouvir em algum momento, né, desse tempo, uma palavra para o próximo ano, uma palavra para animar os que estão desanimados, trazer uma luz para aqueles que estão vivendo hoje uma vida de ilusões, de enganos, de escuridão. Porque o senhor sabe, pastor, que nesse período agora, isso já é uma constatação, né, hospitalar, os maiores índices de suicídio, eles acontecem agora nessa semana, né, de Natal, e entre Natal e Ano Novo, ou Ano Novo, porque a pessoa ela não tem mais coragem de continuar, ela não consegue mais superar as dores dela. Queria que o senhor deixasse, então, essa palavra final. O que faz com que as pessoas se decepcionam? Planejam o ano todo, planejam o final do ano. Planejam as férias, os passeios, planejam as mudanças, as aquisições, planejam as melhorias. E passou durante o ano, até conseguiu se organizar para ir em busca dessas realizações. E vai, e não foi aquilo que planejaram.
não deu o prazer esperado, a realização planejada, nada deu certo. Se encontrou com a família, com os familiares, com os amigos de muito tempo e parece que depois daquele encontro saiu mais pesado, angustiado, entristecido, sem prazer de viver. Quero dizer, por que isso acontece assim? Por que até esse índice de suicídio nesse período é o maior do ano? Porque quando se encontra a família, ela não se encontra para projetar o futuro, ela se encontra para relembrar o passado. E o passado, quando Deus não fez parte, o diabo foi o protagonista de todos os atos, de todos os fatos, de todos os acontecimentos. E no momento em que você para e começa a desenterrar, relembrar o passado, a história, as coisas que aconteceram, e quando se começa a trazer à tona coisas negativas, estamos cultuando ao diabo que na missão dele, ele já criou essa história dentro da sua família. Então, umas boas férias, um bom descanso e uma boa reflexão de planejamento para o amanhã, o próximo ano, novo ano, novas perspectivas, uma nova oportunidade de novos estarem fazendo parte do governo do Brasil, Senado, Câmara de Deputados, novos ministros, novos. E sempre quando alguém novo entra, parece que cria uma nova esperança. Mas não esqueça, o seu problema é o seu passado, que você não quer se desligar dele. Então, um alerta para você. Busque proteção divina se você vai querer desenterrar ou resolver algum problema de alguém que já morreu. Tome cuidado. Deus abençoe. É isso aí, então, você que vai sair de férias, você pode continuar ouvindo as palavras do MBCV através do MBCV Oficial nos canais, né? Você pode estar acompanhando também nosso site MBCV Oficial, ou você pode ter na palma da sua mão o MBCV Conecta, onde você tem ali toda a programação, nossa agenda, e também pode acompanhar os nossos cultos ali online, aqueles que já passaram, aqueles que estão ao vivo, né? E todos ali bem organizadinhos, né, para você buscar o assunto que lhe interessa. Então, tire férias, mas não saia da presença de Deus. Deus abençoe. Até o ano que vem.